O que aprendemos quando a presença de Jesus encontra as tempestades e prisões da vida? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre o Cristo que acalma o caos, liberta os oprimidos e transforma medo em fé para restaurar a vida por completo. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Eu começo o programa de hoje dizendo Feliz Ano Novo. Eu espero que você esteja num ambiente agradável, um ambiente acolhedor, junto da sua família. Mas se por alguma razão você não está, você me assiste neste momento, talvez num leito de enfermidade, numa situação adversa, que a paz do Senhor alcance o seu coração, que você se sinta abraçado, acolhido e amado por Ele. Um feliz ano novo para você, receba o nosso carinho, obrigado por sua audiência, mais um ano em que estivemos juntos estudando a Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, no programa Escola Bíblica. Que você tenha um 2026 repleto de muitas bênçãos. É possível que desafios virão, tempestades, situações adversas, como nós vamos estudar hoje, mas você não estará sozinho nessa caminhada. Feliz Ano Novo para você e para a sua família. Obrigado por sua audiência. Esse é o programa Escola Bíblica e aqui nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através das nossas revistas Esperança, que são produzidas pelo nosso Departamento de Escola Bíblica, que são distribuídas gratuitamente para os nossos telespectadores, e a gente também estuda aqui os nossos estudos que são produzidos pela Escola Bíblica Digital, onde você estuda a Bíblia pelo WhatsApp. Isso mesmo, com a nossa instrutora bíblica virtual, é só você salvar esse número que está aparecendo aqui na sua tela. Está aqui, ó. 12982000062. 12982000062. Salve esse número, manda, escreve no WhatsApp, ele estudou. Vai receber as perguntinhas A, B ou C, e aí você sempre vai ter essas perguntas nessa forma, mesmo depois na hora de fazer o estudo. São perguntinhas de A, B ou C. Está aqui, ó, quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia? Aí ele cita um texto, vai te dar as opções A, B ou C, e você vai fazer a sua escolha. Isso mesmo, você faz a sua escolha, e aí, se você acertou, vai dizer, a Esperança vai dizer assim, parabéns, você acertou. E aí vem a próxima pergunta e depois a próxima lição. Tá bom? Estude a Bíblia junto com a gente. Esse é uma boa razão, um bom começo de ano para a gente. Eu espero que você tenha tido um momento aí, talvez você esteja no momento de confraternização. Não esqueça de meditar na palavra nesses momentos e fazer uma oração que você se sinta perto do Senhor, porque você está buscando também a presença dEle, tá bom? Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje. Esta semana estamos conversando sobre como os ensinos das curas e os milagres podem nos trazer alento, podem nos trazer conforto e nos dar uma visão verdadeira de quem é Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê lucidez, nos dê discernimento. Eu quero orar te agradecendo
por mais um ano que o Senhor deu para a gente aqui nas atividades, no trabalho, no programa Escola Bíblica. E quero, meu Deus, pedir uma bênção para 2026, uma bênção para cada um dos nossos telespectadores, uma bênção para a sua família. É óbvio que nós não teremos um ano sem dificuldades, mas que a gente tenha certeza de que o Senhor estará conosco. Que cada um dos nossos telespectadores tenha esta certeza, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos continuar hoje no Evangelho de Lucas. Eu citei ontem que o Evangelho de Lucas é o Evangelho em que nós temos a proximidade de Jesus com aqueles que são rejeitados. Ontem nós estudamos a cura do paralítico em Cafarnaum, no capítulo 5, chamado de Levi e Mateus, e a condenação que Jesus recebe, porque ele se misturava, ele estava próximo dos publicanos, dos pecadores, e Jesus é condenado, é criticado por isso. No Evangelho de Lucas, Jesus é esse Jesus que está próximo, esse Jesus que se relaciona com o nosso cotidiano, esse Jesus que está perto da gente em toda e qualquer situação. E hoje nós vamos estudar a descrição de duas histórias que estão no capítulo 8, a partir do verso 22. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e acompanhar comigo. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E eles partiram. Ele começa esse relato falando exatamente sobre isso, sobre o cotidiano. Lucas marca o episódio de forma muito simples, como parte do cotidiano do ministério de Jesus. Nada sugere que seria um momento espiritual, justamente para mostrar que Jesus se revela no ordinário, no dia a dia, nos desafios que a gente tem. É ali que a gente recebe e entende a verdadeira manifestação de Jesus. Nós vivemos numa geração que adora as coisas extraordinárias, mas você sabe que o que faz a nossa vida realmente é o ordinário. Nós, às vezes, vemos postagem de coisas extraordinárias, de uma viagem para aqui, de uma viagem para lá, e algumas pessoas dizem, a gente vive na época das viagens, Algumas pessoas dizem que essa é a vida que realmente tem sentido, que traz felicidade, que é a vida de ficar viajando, de ser um nômade para aqui, para lá, conhecer aqui. Ok, algumas pessoas até fazem disso uma profissão, mas isso que é extraordinário no começo vira uma coisa ordinária, o dia a dia, e é assim que é a nossa vida. Nós somos pautados por aquilo que é ordinário e nós precisamos ter sensibilidade para percebermos Jesus naquilo que é ordinário, no dia a dia. Ou eu acordo, eu vou para o meu trabalho, vou para o meu estudo, eu volto de forma inusitada, eu tenho meu período de férias, mas esse é o extraordinário. E é assim que Lucas começa a descrição dessa história. Num dia comum, não há nenhum foco específico, mas num dia comum pode haver a atuação do Senhor, mesmo que a gente não perceba. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo, diz o texto bíblico. Vejam os detalhes da descrição. Ele destaca que Jesus dormiu, isso vai ser importante para a história, ele adormeceu, o barco não podia ser um barco muito pequeno, deduz-se aqui, sobreveio uma tempestade e eles começam a correr perigo e Lucas está mostrando o risco daquilo que estava acontecendo ali. O Mar da Galileia, só para a gente ter ideia, era conhecido por tempestades súbitas. A palavra grega usada indica uma tormenta violenta e repentina. Quando a gente faz uma aplicação desse texto, às vezes pode se assemelhar muito àquilo que é a nossa vida. De um momento para o outro, nós podemos começar a passar por uma tormenta. Tormentas violentas que vêm de forma repentina.
E eu talvez estou falando para você que neste ano recebeu uma notícia e a sua vida começou a ser atormentada por isso. Um resultado de um exame, a perda de uma pessoa querida, talvez uma situação financeira inesperada, tormentas que abalam a gente, abalam a nossa vida e que de alguma forma também fazem com que a gente revele aquilo que a gente acredita, no que a gente realmente se agarra. E Lucas faz a descrição dessa tempestade física. Eles estão no barco atravessando o lago da Galileia e vem uma tempestade e os coloca em risco. Mateus, no relato que ele faz também, o relato de Mateus está no capítulo 8, verso 23 a 27, ele usa a palavra seismos, que significa literalmente abalo, terremoto, indicando que não é só uma tempestade comum, é um símbolo de tudo aquilo que ameaça a vida. Riscos que nós estamos expostos todos os dias, todos nós estamos expostos. Sejamos crentes ou não, estamos expostos a alguma coisa que ameaça a nossa vida e que nos atinge, que nos coloca em perigo, que coloca em perigo o nosso contexto familiar. E ele pode ser físico, ele pode ser emocional, mas todos estamos. Se eu estou falando para você que é um crente, que é de Jesus, que busca conhecer a palavra, que ora, é possível que você também passe por essa situação. Nós não estamos imunes a isso, estamos expostos no mundo de pecado que a gente vive. Verso 24, ele diz, chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo, Mestre, nós estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e ficou bem calmo. Aonde está o Senhor? Pode se preparar, que vai, por pior que seja a situação, ela vai ser transformada, ela vai se acalmar. Ou você terá paz, mesmo no meio da tribulação. A paz que excede todo o entendimento, como diz o apóstolo Paulo de forma repetitiva. A palavra repreendeu, a mesma, é usada para expulsar demônios. O autor quer mostrar que Jesus tem autoridade sobre qualquer coisa, sobre o caos físico ou caos espiritual, sobre o caos emocional. O Senhor tem autoridade para tudo. Não esqueça. Por isso, diante de uma situação adversa, a gente deveria fazer como os discípulos fizeram. E eles buscaram o Senhor porque sabiam que no Senhor estava a solução. Mestre, nós estamos em perigo, ajude-nos. Se durante esse ano, em algum momento, você estiver em perigo, clame, Mestre, me dê forças para resistir a este momento. Me dê forças para suportar. Se possível, passa de mim essa situação. Mas se não for, que o Senhor me dê forças para enfrentar esse contexto. Então Jesus lhes perguntou, vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até manda os ventos, até manda nos ventos e nas ondas, e elas lhe obedecem? Quem é este? Essa é uma pergunta importante, é uma pergunta teológica. Lucas quer que o leitor chegue à resposta. É Cristo, o Deus encarnado, que possui autoridade divina sobre a criação. Quem é este? Este é o Filho de Deus e Ele pode transformar. Quem é Jesus para você? Você acredita que Jesus é aquele que pode transformar, aquele que pode amparar, aquele que talvez não dê a resposta que você deseja ou resolva a situação do jeito que você quer, mas vai te dar forças para que você persista, para que você fique firme? Você acredita? Quem é esse Cristo? Quem é este para você? A vida de fé, queridos, não significa
a ausência de tempestades. Porém, confiar no poder divino nos ajuda a ter paz, mesmo que estejamos no meio do caos. Como eu mencionei, nós estamos expostos. Enquanto vivemos nesse mundo de pecado, estamos expostos a situações adversas. Jesus vai com os discípulos a um lugar que eles não escolheriam, um território gentil, gente que pensava diferentes deles, que não tinham um padrão religioso, eram pessoas que não adoravam o Deus de Israel, e Jesus vai para aquele lugar. Ele vai mostrar que a sua autoridade não tem fronteiras étnicas, não tem fronteiras geográficas ou não tem fronteiras espirituais. Ele vai mostrar que a sua autoridade, que a sua ação de salvação está acima de qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer empecilho que a gente coloque. E eu já tenho falado aqui algumas vezes no programa. A gente precisa aprender a ter este olhar, porque aí a gente vai olhar para o mundo, aí nós vamos olhar para todas as pessoas, aí nós vamos desejar compartilhar com todas, nós não vamos ter nenhum tipo de preconceito e nós vamos saber que a ação do Senhor, ela pode ser colocada e assim gerar transformação em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não existe limites. E o Senhor precisava preparar esses discípulos para a missão que viria, o evangelho que deveria ser pregado em todos os lugares. Jesus estava ensinando-os a isso. Não era só uma ação de fazer com que a tempestade parasse, que o vento se acalmasse. Não, era uma ação de ensino para os discípulos, que eles, quando passassem por tribulações na pregação, eles estariam sendo cuidados. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vão dizer todo mal contra vocês. O Senhor estava vivendo com eles aquilo que foi apresentado no Sermão do Monte, como nós estudamos. E o Senhor está preparando-os para a missão futura. Então rumaram para a terra dos Genezarenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Descobertas arqueológicas mostram dentro dessa localidade a proximidade, túmulos que eram escavados, que foram escavados nas rochas, nos penhascos ali, que faziam parte da estrutura geográfica daquele lugar. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu peço-lhe que não me atormentes. Olha que coisa impressionante. Um demônio, um inimigo, eles sabem quem é Jesus e reconhecem o que muitos humanos não reconhecem e sabem o poder do Senhor Jesus, sabem a ação transformadora que se dá quando o Senhor chega. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. A possessão. Um homem possuído, um homem aprisionado, um homem escravo do inimigo. Mas quando o Senhor chega, há libertação. E diante dessa ação, há uma reação demoníaca. E o Senhor se apresenta como aquele que tem autoridade. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Legião, pelo menos 4 a 5 mil soldados recebiam esta nomeação dentro do militarismo romano. 4 a 5 mil. Eram muitos demônios que estavam ali. Esses pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo.
Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus, com sua autoridade, permitiu que aquilo acontecesse. Tendo os demônios, diz o texto, no verso 33 e 34 do capítulo 8 de Lucas, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Vejam que, de alguma forma, há um abalo nas questões econômicas daquela vila. Vai haver agora uma rejeição por parte daquelas pessoas, um pedido para que Jesus se afaste dali. A autoridade do Senhor pode designar qualquer rumo da vida quando nós nos rendemos a Ele. E aquele homem recebeu libertação por causa da autoridade do Senhor. Você precisa de libertação de alguma coisa? De uma mágoa, o ódio guardado aí, um hábito errado, um vício. São umas inúmeras prisões que nós somos colocados. Às vezes boas prisões no sentido de gastar, possuir mais coisas, querer ter mais, ser escravo daquilo que parece que aos nossos olhos nos traz satisfação, as coisas visíveis. Quero te dizer que o Senhor é capaz de libertar. O Senhor é capaz de transformar esse momento e dar para você a liberdade que você necessita. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, diz o texto, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Olha o que diz, verso 36, e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Genezarenos pediu a Jesus que se retirasse, pois eles ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que deixasse estar com ele. E olha como Jesus responde. Jesus o despediu e disse, volte para sua casa. Conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. É isso que acontece com a gente quando nós somos impressionados pelo amor do Senhor. É isso que acontece com a gente quando nós recebemos libertação. Nós não devemos ficar com o que aconteceu guardado para a gente. Nós devemos testemunhar, nós devemos contar para todas as pessoas aquilo que Deus fez por nós. Não sou eu que faço, não é um ser humano que faz, não é uma comunidade, não é uma igreja que faz. É o poder do Senhor apresentado através da sua palavra. Você está me assistindo agora, em algum momento da vida você recebeu libertação. Lembra da sua história, quem você era, como você conheceu Jesus, o que Ele fez por você. Você tem contado essa história sempre? Você sabe, no mês de dezembro, final de novembro, eu estive na igreja de Baixo Guandu e vi uma cena maravilhosa no sábado de manhã. Era o programa de celebração de 100 anos da Igreja Adventista em Baixo Guandu. E eu vi dois momentos, os netos perguntando para os avós como eles conheceram a Jesus. Emocionante. Ação sobrenatural, em que um avô agora pode compartilhar, porque tem uma geração ali que conheceu Jesus porque primeiro chegou na casa daquele avô. Não deixa de compartilhar o que o Senhor tem feito por você, o que o Senhor tem feito na sua vida.
A libertação do homem deveria gerar celebração, queridos, mas provoca rejeição. O milagre mexe na economia local e ameaça a estabilidade social, porque Jesus transforma e às vezes nós preferimos viver na comodidade do erro do que passarmos por um processo de transformação que são apresentados pelo reino. Os valores do reino são diferentes. O povo da cidade pede que Jesus vá embora. Talvez para eles a ordem econômica era mais importante do que a verdadeira transformação espiritual e aquilo que havia acontecido com aquele homem. Depois da tempestade, os discípulos respondem com temor reverente. Após a libertação do endemoniado, a cidade responde com rejeição. Uns reconhecem a ação sobrenatural, outros rejeitam. Mas aquele homem, independentemente do contexto, ele vai testemunhar. Porque não nos preocupemos com os resultados, preocupemos em dizer do que aconteceu. Um grupo se maravilha com o poder que salva, o outro teme o impacto do reino em suas estruturas e nas suas preferências. É o que a gente às vezes quer. Não mexa na minha comunidade, na minha comodidade, não mexa na tranquilidade que eu estou, não queira mexer no meu mundo. Mas a gente não fica igual quando o Senhor se apresenta, quando o conhecimento se revela. Há duas possíveis respostas ao poder de Cristo: admiração, fé crescente e rendição, ou distância, medo da mudança, rejeição. Eu estou falando para você hoje, nesse 31 de dezembro. Como você responderá? Admiração, fé crescente e rendição? Ou você quer distância? Ou você tem medo da mudança e você vai rejeitar? Os relatos que a gente apresentou hoje nos mostram como as nossas prioridades podem ser distorcidas. Quando o reino chega, nem todos querem acolhê-lo. E eu quero te convidar a nessa noite, mais uma vez, entregar sua vida para o Senhor Jesus. E a mudança pode acontecer. E ela vai acontecer. Depende de você. Porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E eu digo para você agora, abra seu coração. Vamos orar? Senhor, obrigado por essas histórias. Obrigado porque um dia no cotidiano, um dia normal, a tempestade veio, o Senhor acalmou, o Senhor mostrou aos discípulos que não importam as tempestades que eles passariam, o Senhor estaria com eles. Obrigado porque o Senhor deu vida, deu dignidade para aquele homem que há muitos anos estava preso pelo inimigo. E obrigado porque o Senhor nos dá vida, o Senhor nos transforma, o Senhor nos liberta. E nós queremos hoje aceitar, não rejeitar. Nós queremos te admirar e termos uma fé que cresce cada dia mais. Nos ajude para isso. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Uma alegria muito grande, nós nos veremos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. E amanhã, como hoje já, feliz 2026. Até amanhã. Tchau.